Infelizmente esse vídeo foi excluído pelo YouTube e eu vou estar novamente repostando ele com novas imagens. Obrigado. A depressão é uma doença que vem se alarmando cada vez mais pelo mundo e vem crescendo numa velocidade impressionante, já se tornando a doença do século e onde muitos jovens vão sofrer, afetando principalmente crianças e adolescentes. Na faculdade eu estudei medicamentos que são usados para a terapia da depressão e transtornos psicológicos. Eu não vou abordar a parte técnica de funcionamento do medicamento, onde ele vai agir, os receptores, como agem no cérebro. Eu fiz uma pesquisa de conscientização como a gente tem que lidar com pessoas assim, principalmente porque é um problema que vai agravar muita gente, pois ela não vai afetar apenas a pessoa que tem depressão, mas sim toda a família e pessoas que estão no convívio dela. E todos devemos saber como lidar e ajudar pessoas que sofrem desse problema. O que é depressão? Uma doença? Uma desordem mental? Um desequilíbrio bioquímico? Uma disfunção cerebral? Uma síndrome psicológica? Uma crise existencial ou espiritual? Alguém que acabou de passar por uma perda muito dolorosa ou simplesmente mergulhou num estado depressivo sem motivo aparente. É alguém que precisa de ajuda, de apoio, de incentivo, de compreensão, de carinho, e não de esculachos, zombaria, cobranças e críticas excessivas. Lembre-se, o depressivo já está com tudo em baixa, autoestima, energia, esperança. Ele não vê perspectiva para o futuro. Só de pensar no futuro, ele se sente angustiado e ainda mais sem força. Ele se enxerga como o último dos seres humanos, alguém que fracassou em tudo. Infelizmente, em nossa sociedade, a depressão ainda é vista por muitos como frescura, falta de força de vontade para encarar a vida. Depressão é uma doença séria, impactante. Se ela atingir um grau elevado, a pessoa para de trabalhar, perde interesse em qualquer atividade e sente dificuldade para executar as tarefas mais banais do dia a dia, como arrumar a própria cama, tomar banho. Não temos como negar que as pessoas que sofrem depressão enfrentam um problema grave. A depressão pode ser bastante debilitante e em alguns casos pode levar à morte. Os sintomas físicos como náusea, vômito, fadiga, dor de cabeça, diarreia, insônia são simultâneos à depressão. E o tratamento é necessário. Daí vem a questão: qual tipo de tratamento é mais adequado? A resposta a isso depende em parte de como se entende a etiologia ou a causa da depressão. Transtornos mentais graves, como transtorno bipolar, esquizofrenia e até mesmo autismo. Há várias teorias sobre a causa da depressão. As teorias mais casuais incluem aspectos biológico, psicológico, social e explicações espirituais. Algumas pesquisas indicam a probabilidade de pelo menos alguma predisposição genética para a depressão unipolar e bipolar, assim como transtornos psicológicos como esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo. Mas a predisposição biológica não é casualidade. Fatos que o indivíduo não conseguiu lidar também podem vir a afetar, como perda, estresse, o isolamento, traumas, frustração, falta de sentido da vida, abuso de substâncias, raiva crônica reprimida, podem ser fatores centrais que contribuem para esse transtorno, não podendo ser ignorados. Têm e devem ser levados em consideração na aplicação de um programa de tratamento da depressão. Ainda que depois da pessoa apresentar alguns dos sintomas da depressão já referidos, possa verificar-se algumas alterações bioquímicas no seu cérebro. Não podemos afirmar que foi devido a um problema endógeno ou a redução da produção de serotonina do cérebro que se produz a depressão, igual acontece quando corremos durante alguns minutos a uma intensidade elevada e ficamos com uma sensação de dor nos músculos devido a uma acumulação de ácido lático. Mas, infelizmente para quem sofre,
Não importa a causa fundamental da depressão, os médicos têm um dever para que com o doente de lhes fornecer métodos de tratamentos mais agressivos e eficazes atualmente disponíveis. O uso da psicofarmacologia no tratamento da depressão grave, apesar dos seus inconvenientes, foi revolucionário e salvou vidas. Fármacos antidepressivos e estabilizadores do humor fazem com que a psicoterapia não pode fazer. Eles proporcionam alívio relativamente rápido dos sintomas dolorosos e debilitantes da depressão e estabiliza rapidamente o humor do indivíduo. Isso demonstra que temos meios de combater e controlar sintomas mais agudos da depressão. Perturbação do sono e do apetite, falta de motivação, apatia, humor deprimido ou maníaco, ansiedade e tendência suicida. Grande parte desses sintomas também podem ter alívio com determinadas técnicas aplicadas na terapia cognitivo-comportamental. Ela necessita um pouco mais de tempo para surtirem efeitos, dado que necessitam de ser aprendidas. Mas isso ainda tem um outro lado da moeda. Mesmo quando os sintomas da depressão são atenuados pela medicação, um pequeno quadro depressivo continua a expressar-se evidentemente, tornando os pacientes medicados suscetíveis a episódios futuros. A probabilidade de recorrência aumenta de forma dramática. 90% após 3 episódios. Alguns transtornos mentais, incluindo a depressão, podem ser comparados à lendária Hidra, um enorme monstro mitológico com 9 cabeças, cada uma expelindo um veneno letal. Muitos pacientes sofrem de diversos sintomas, por exemplo, ansiedade, dor crônica, intestino irritável, insônia, fadiga, dores de cabeça, ataque de pânico e depois que seu fisiológico se adapta ao medicamento, a depressão volta como uma vingança a atormentar a pessoa. Muitos podem achar que os medicamentos não prestam, pois os sintomas estão voltando. Só que não é tão simples de manter em equilíbrio, pois os medicamentos necessitam de seletividade com seus neurotransmissores. É o caso da corticotrofina, cortisol, do estrogênio e da progesterona. Alguns dificultam a comunicação cerebral, outros interferem na ação da serotonina, neurotransmissor relacionado com a sensação do bem-estar. O aparecimento da depressão estabelece uma relação com a vida, de um ponto de vista psicológico, desenvolvendo uma visão pessimista de si mesmo, uma visão pessimista sobre o mundo, uma visão pessimista sobre o futuro. Muitas vezes na origem da depressão está no ódio reprimido, na ira, raiva, ressentimento, abandono, traição, desânimo, tristeza prolongada, insignificância, perda da fé na vida. Algumas formas de depressão, leve, moderada e até mesmo severa, são claramente repostas conjunturalmente estabelecidas uma forte relação com o estresse, trauma, perda e outros eventos de vida. Esses problemas de adaptação chamados episódio depressivo, ou até mesmo os principais, podem ser completamente recuperados na maioria dos casos, com tratamento adequado, especialmente psicoterapia. O tratamento de psicoterapia combinado com a farmacologia pode reduzir a gravidade e a frequência dos sintomas depressivos ou episódios de toque, hipomania ou mania. Através da abordagem psicológica, com a aplicação de psicoterapia, promove-se a melhoria da recorrência de episódios da pessoa. A frequência e a gravidade dos episódios futuros podem ser diminuídas. Não julgue alguém com depressão. Dizer verdades na cara de quem está no fundo do poço só piora a situação de quem sofre de depressão. Além de ser um ato de covardia, acusá-lo de fraco não vai fortalecê-lo. Pelo contrário, listar todos os defeitos do que te irrita na pessoa também não vai ajudar em nada, muito pelo contrário novamente. Ela se sentirá ainda mais fragilizada e, dependendo do grau de depressão, excesso de crítica nesse momento
pode motivar o depressivo a fazer algo impensado e definitivo contra ele mesmo. Sim, tudo de cruel que falamos para alguém com depressão em alto grau pode motivá-lo a tentar o suicídio. Tentar minimizar a dor de quem passa por depressão, dizendo que existem pessoas que sofrem muito mais do que ela, também não é adequado. Muitas vezes a intenção é boa nesse tipo de situação, mas não funciona. Cada dor é única. Não existe dor pequena quando ela acontece com a gente. Sim, respeite a dor, mesmo que você considere os motivos do mesmo insignificante. Não concorde com as bobagens que ele diz a respeito dele mesmo. Por exemplo, uma pessoa que acabou de passar por uma decepção amorosa diz que ninguém consegue amá-la, que ela não deve se apaixonar nunca mais. Jamais concorde com esse tipo de fala. A pessoa pode estar até se depreciando, mas lá no fundo ela quer ouvir que ela tem valor. Deixe a pessoa reclamar bastante e no final faça um elogio. Demonstre o quanto ela é importante e especial, mas sem cobrar que ela se refaça da noite para o dia. Dizer que depressão é falta de Deus é outra fala que devemos evitar. Além de simplista, é irritante. Pessoas que amam Deus também adoecem. Não espere muito de alguém com depressão. Não exija dele esforços que naquele momento parecem insuportáveis. Não o obrigue a ir a eventos sociais ou simplesmente fingir que está tudo bem. Deixe-o chorar, ficar no canto dele. Escute-o sem julgar. Convide a pessoa para fazer coisa que ela gosta, mas sem forçar a barra. Tente seduzir. O melhor que podemos fazer por alguém que está enfrentando uma depressão é incentivar a pessoa a buscar ajuda profissional. A associação de medicamentos e terapia é muito eficaz no tratamento depressivo. Pouco a pouco a pessoa começa a dar sinais de melhora. Um bom tratamento combinado a muito carinho é o melhor caminho para ajudar quem amamos e que mais do que nunca precisam de nós.